E o tema do mês de março é vida financeira, vida abundante. Vida financeira, vida abundante. É o que Deus tem para nós. Deus tem uma vida abundante para nós. E ela pode alcançar todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10: ora, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus falando de si, ele diz: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está falando? Está falando: olha, eu fui enviado com este propósito. O Pai me enviou com este propósito. Eu mesmo me envio com este propósito: trazer vida, promover vida, estabelecer vida e vida em abundância. Porém, na mesma frase, na mesma citação de Jesus, ele apresenta uma outra pessoa. Ele apresenta o inimigo. Ele fala: olha, o ladrão aqui, simbolizando o inimigo, simbolizando Satanás, ele diz: olha, ele vem, senão, a roubar, a matar e destruir. Ou seja, esse é o propósito de Satanás, é impedir o projeto de Deus para as nossas vidas. Projeto esse que veio através de Jesus, da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, para nos trazer vida e vida em abundância. Agora, Satanás, ele vem para impedir este projeto. Ele vem para tentar impedir que vivamos o projeto de Deus, que é ter vida e vida em abundância. Então, como nós poderemos vencer isso? Esta é a pergunta: como eu posso vencer Satanás? Deus, ele tem isso para mim, Deus tem isso para você, com certeza, vida e vida em abundância. Em todas as áreas nós podemos viver esta abundância do Senhor e podemos desfrutar de vida plena, na sua totalidade. Porém, existe o inimigo. E como vencê-lo então? Nós vencemos o inimigo através da palavra, através da Bíblia. Nós vencemos o inimigo. Presta sua Bíblia, filho, por favor. Eu já falava: o pastor não usa a Bíblia mais, né? Eu uso em casa, eu tenho várias, e pesquiso várias, mas por adequação ao púlpito aqui, e o espaço, para quem é jeitoso, para quem tem coordenação, fica mais tranquilo, né? Agora, para quem não tem, você já sabe, já chega, derruba a água, daqui a pouco molha a Bíblia, então tem uns certos cuidados. Então, por isso que eu não apresento mais com a Bíblia, mas eu tenho ela, eu leio ela, e eu prefiro ler ela aqui em página física do que ela na forma aqui de um computador ou eletrônica, e por aí vai. Mas é interessante, por que eu disse isso? Porque a Bíblia, ela é composta por 2 livros. E a parte da Bíblia que nós acreditamos é a parte que nós iremos viver. É o que disse Mike Murdock. A parte da Bíblia que você acredita é a que vai funcionar para você. Eu posso descartar uma parte da Bíblia, um versículo da Bíblia, ou considerá-la ela como um todo para a minha vida e ser abençoado como um todo para a minha vida. Existe o Novo Testamento e existe o Velho Testamento. E algumas pessoas, elas ignoram o Velho Testamento, dizendo que aquilo que se vive hoje é o Novo Testamento, somente, nada mais. Jesus, ele veio e com a vida de Jesus iniciou-se um novo testamento, uma nova história, um novo tempo. E elas não estão erradas na sua totalidade, mas nós precisamos compreender que toda a Bíblia, ela funciona. Nós não podemos desprezar o que existe na Bíblia. É bem verdade que existem algumas coisas do Antigo Testamento que não nos compete mais realizá-las, mas toda a Bíblia funciona, tanto do Velho Testamento como o Novo Testamento. A prova disso é que Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto, em João capítulo 4, Mateus capítulo 3, quando ele é levado pelo Espírito para o deserto, Satanás vem para tentá-lo. Ele jejua 40 dias e 40 noites, e quando ele termina o período de jejum, ele sentiu fome, e Satanás então se apresentou para Jesus, na figura mesmo, talvez com a camisa do Corinthians, não sei, já é minha imaginação, porque eu penso em algo maquiavélico assim, Satanás apresentando, sabe, uma coisa. E ele se apresenta para Jesus nessa figura. E o que ele fala para Jesus?
ele percebe que Jesus estava com fome. Ele diz: olha, você não é o Filho de Deus? Então, ordenem essas pedras que virem pães. Para quê? Para saciar a sua fome. Como Jesus respondeu, como Jesus venceu, foi com a palavra. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito onde? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Coloca para mim, por favor. Deuteronômio 8, 3. Deuteronômio 8,3 diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem. Jesus venceu o inimigo com o Velho Testamento, ele não venceu com o Novo. Então há um equívoco quando nós consideramos apenas o Novo Testamento e entramos numa chamada hipergraça, supergraça, que vai dar em desgraça. Jesus venceu o inimigo com a palavra. A palavra é a Bíblia como um todo. Seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento, ela funciona. E nós podemos vencer o inimigo e nós podemos aprender e aprender muito, 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 quando nós meditamos e usamos a Bíblia como um todo. Ressalto, reforço, existem coisas que já não nos competem mais. Porém, a Bíblia, ela funciona como um todo, para mim e para você, no passado, na época de Jesus e na nossa atualidade, como um todo. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos instruir, para nos ajudar a viver essa proposta de uma vida abundante, seja ela usada, apresentada no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Eu estou falando isso porque eu tenho pensado muito a respeito de algumas pessoas e entendido algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Entre elas, a pessoa de Noé. Noé foi uma pessoa incrível. Noé foi uma pessoa que nós devemos pensar a respeito de algumas atitudes e colocá-las em prática para os dias de hoje. É provável que todos aqui já conheçam pelo menos um pouquinho da história de Noé. Noé, ele viveu em um tempo antes de Cristo, aproximadamente 2940, alguma coisa, se eu não estiver enganado, antes de Cristo. E naquela época, a civilização, o que era povoado na terra, eles estavam desagradando ao Senhor. Então o Senhor, ele decide dar um fim e iniciar um novo tempo. E ele alcança a vida de Noé por observar como Noé vivia. E também toda a sua casa foi abençoada. E Deus decide destruir toda a civilização. Deus decide dar um fim para que o novo tempo se iniciasse. Isso seria através de uma grande chuva, do rompimento de grandes abismos, onde as águas já existentes, elas tomariam conta de toda a terra. E aí então todo ser vivente seria eliminado, seria destruído. Porém Noé e a sua família seriam poupados. E como eles seriam poupados? É através da construção de uma grande arca, um grande barco. Noé seria poupado desta forma. Então, passa um tempo, Noé, ele assume esta missão, e ele decide construir então a arca, e ele leva aproximadamente 100 anos para a construção desta arca, constrói a arca, vem o dilúvio, todos os seres morrem, passa um tempo, Noé sobrevive com toda a sua família, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas 3 noras. E eles então, aí, a partir de então, iniciam um novo tempo. O que aconteceu? Deus fez uma aliança com Noé. Deus estabeleceu esta aliança com Noé. Era um tempo de caos, porém Noé foi preservado. Primeiro, ele desfrutou de salvação.
Segundo, ele teve proteção. Depois ele foi sustentado, então ele teve toda a provisão necessária. Mesmo no tempo em que estavam sendo anunciados os caos, ou o caos específico, que seria o dilúvio, Noé, ele foi salvo, ele foi protegido e ele desfrutou de toda a provisão. Entenda, Deus, ele tem isso para nós. Deus, ele tem salvação, Deus, ele tem proteção, e ele também pode nos levar a desfrutar de toda a provisão, seja financeira, nos auxiliando a viver essa proposta de uma vida abundante, a qual Jesus prometeu. Agora, é interessante observarmos como Noé fez, o que ele fez. Será que podemos aprender alguma coisa com a vida de Noé, com a história de Noé, com o investimento que Noé fez? Ele viveu 950 anos, viveu bastante, né, pastor Daniel? Já pensou? 950 anos? É muita coisa, né? Pensou, pastor Joaquim? 950 anos, a gente pedalando de bicicleta assim, 950 anos. Eu já não estou conseguindo nem com 37, imagina com 900 e alguma coisa. Mas Noé viveu, ele desfrutou, ele foi salvo, a família foi salva, teve proteção em meio ao tempo de caos e desfrutou de toda a provisão plena necessária. Entenda, Deus tem isso para você. Deus tem isso para a sua casa. Recebe aí, meu irmão. Deus tem isso para você, Deus tem isso para a sua casa, Deus tem isso para a sua família. Chegou o tempo mesmo de Deus se manifestar na tua história, assim como Ele se manifestou na história de Noé, na família de Noé, trazendo salvação, trazendo proteção, trazendo provisão e provisão plena, abundante. É chegado o tempo, é chegada a hora, amém? Agora, o que Noé fez para desfrutar de tudo isso, de salvação, proteção e provisão? É o que nós iremos ver agora. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Gênesis 1, 8 e 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Até aí. Então a primeira coisa que Noé nos ensinou, que ficou relatado aqui através da sua vida, é que Noé andava com Deus. Andava com Deus. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós aqui dentro do tema Enchei-vos do Espírito Santo, vimos algo específico, uma mensagem específica, que é andando com o Espírito Santo. Será que você está andando com o Espírito Santo ainda? Amém? Andando com o Espírito Santo. E agora vemos aqui Noé andando com Deus. As coisas não mudaram. Andar com Deus ou andar com o Espírito de Deus ainda é benéfico para nós, ainda é necessário. Nós precisamos compreender, andar com Deus ou ter uma vida com Deus. Isso fala de uma aliança com Deus, mas não é uma aliança qualquer, é uma aliança eterna. É uma aliança onde as coisas, elas não estão bem, nós estamos firmados no Senhor. É uma aliança onde as coisas começam a ficar bem, nós ainda continuamos firmados no Senhor. É uma aliança onde as coisas estão bem, mas muito bem. Sabe quando as coisas estão bem assim? Vai ser o que vai acontecer com você. Vai chegar um tempo onde as coisas vão começar a ficar bem, mas muito bem, mas muito bem. As pessoas vão olhar para você e falar: o que está acontecendo? Você vai falar assim: olha, chegou o tempo onde as coisas começaram a ficar bem, mas muito bem, mas muito bem. Meu casamento está muito abençoado, a minha empresa é muito abençoada, meu ministério é muito abençoado, a minha vida é muito abençoada. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu decidi andar com Deus. Então em todo tempo, nós devemos andar com Deus. Não estando bem, ande com Deus, continue firme. Pega mesmo, vai para cima. As coisas começaram a ficar bem, continue. Ficou muito bem, não é hora de virar as costas para Deus. É hora de continuar
andando com Deus. Assim como Noé fez. Nada mudou. No Antigo Testamento, Noé andava com Deus. No Novo Testamento, Gálatas 5, versículo 25, Paulo instrui a andarmos com o Espírito Santo. Nada mudou. Nos dias de hoje é necessário continuarmos andando com Deus. Essa aliança com Deus. Por quê? Porque é esta aliança que nos dá acesso à salvação. Agora, não é uma aliança firmada em apenas uma confissão de um dia. Esta é a confissão. Quando eu casei, eu fiz a minha confissão. Eu confesso que até o último dia da minha vida, quem manda lá em casa é a dona da pensão. Vai dizer que na sua é diferente. Ah, para, não é verdade? O Dom Lynch disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: mulher sabe o que quer. Não, ela sabe o que quer, ela fala o que quer e ela tem o que ela quer. Olha, ó, ela gravou. Ore por mim, por favor. Está tudo dominado, meu irmão. Mas mulher é muito interessante, pastora Ed, sabe por quê? Mulher, ela é muito inteligente. Sério. Ela manda na gente e faz a gente achar que é a gente que está comandando tudo. No final da história, você vê que é ela que estava por cima. Você apenas cooperou e saiu achando que foi você que mandou. Que coisa interessante, né? Mas voltamos então para a aliança? Cada um resolva na sua casa isso, né? Administre isso. Pior que o pastor Joaquim já é um maduro, sabe, entende mesmo, né? Conhece o nosso lugar. Então, meu irmão, fica tranquilo, relaxa, deixa Deus agir na sua vida, amém? Não tem problema não, seu casamento é muito abençoado. E vai ser muito mais abençoado. E não precisa trocar de esposa não, é com essa aí mesmo que vai ser abençoado. Amém? Então, quando eu fiz a minha confissão, falando, ó, quem manda agora é a dona da pensão, essa foi a minha confissão. Mas a minha aliança veio no dia seguinte. A prova da minha aliança, a prova da minha confissão veio no dia seguinte. E as coisas estavam muito boas. Fomos para a lua de mel, viajamos, conhecemos uma cidade nova, foi muito interessante, foi muito abençoado. Mas passou um mês, sabe o que chegou lá em casa? A conta de luz, a conta de água, a conta da internet, telefone celular, a fatura da gasolina do carro. Eu falei, Jesus, o que é isso aqui? Satanás é especialista, ele trabalha no correio, ele te acha em qualquer lugar. Essas coisas chegam. Não adianta você fazer oração brava, não adianta. Chega, meu irmão, fatura chega. Não tem como. Então foi passando por este momento, tanto os bons como os momentos desafiadores, que eu fui provando a minha aliança. E ela também foi provando a aliança dela. E assim nós estamos provando, demonstrando que nós estamos nos amando e iremos caminhar por toda a eternidade assim. É assim que é andar com Deus. Está viajando, desfrutando de um local muito agradável, Deus está com você, ande com Ele. Não está conseguindo viajar, não está ficando tão agradável, continue andando com Deus. Tenha a sua aliança eterna. A aliança, ela dá acesso à salvação. A aliança, a verdadeira aliança, ela dá acesso à salvação. A eterna aliança dá acesso à salvação. A eterna aliança dá acesso a toda a proteção necessária, mesmo em meio a dias, a anos, a meses, a uma vida inteira de caos. É possível ter toda a proteção necessária. É possível ter toda a proteção necessária dentro da verdadeira aliança. Os hebreus, eles foram protegidos quando passou o anjo da morte no egípcio, porque eles estavam dentro da verdadeira aliança e guardados. Mesmo a um tempo de caos, havia choro por todo o Egito, mas na casa dos hebreus havia celebração, porque o novo tempo está chegando. Meu irmão, entra nessa aliança verdadeira, porque o novo tempo Deus está sinalizando para a sua vida. É um tempo de viver a salvação, é um tempo de desfrutar de toda a proteção, é um tempo de receber toda a provisão para a sua vida. É o tempo.
Ande sempre com Deus. Ande sempre com Deus. Assim como Noé, nós podemos andar com Deus, e andando com Deus, desfrutaremos de todas essas promessas. Agora mais, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Noé andou com Deus e desfrutou de salvação, proteção e provisão. Agora, Noé também fez algo muito interessante. Ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer. E por isso ele desfrutou de salvação, de proteção e de provisão. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis 6, versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha só, deu uma redundância para reforçar aquilo que Noé havia feito. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7, versículo 5. Gênesis 7, versículo 5. Diz assim: e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara fazer. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara fazer. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Noé fez tudo aquilo que Deus havia pedido. Deus chamou Noé para uma aliança, ele veio para a aliança. Deus chamou Noé para uma missão, Noé se entregou para a missão. Deus chamou Noé para a constituição de um novo tempo, Noé se entregou para o novo tempo. A chave para uma vida abundante aqui na terra é fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Seja no ministério, seja da profissão, é importante pensarmos a respeito disso. O sucesso está em fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Um bom médico, ele é um bom médico, não é somente porque ele estudou, mas porque ele tem a vocação de médico. Ou seja, ele foi chamado por Deus para aquilo. Um bom pastor, ele não é somente um bom pastor porque ele fez teologia, ou porque ele frequenta uma igreja já há alguns anos, mas porque ele tem a vocação de pastor. Ele foi chamado para aquilo, Deus o chamou. É interessante nós pensarmos a respeito disso, porque nós podemos estar gastando o nosso tempo, a nossa vida, em algo que nós não fomos chamados para fazer. Deus não nos chamou, mas porque queremos fazer, ou ganhar dinheiro porque estamos fazendo, e aí não vencemos nisso. Por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer aquilo que estamos fazendo. Deus nos chamou. Você imagina? Uma pessoa que não sabe cantar e chega aqui e fala assim: eu sou chamado para o louvor. Já pensou? Aí você fala o que para ela? Fala: então louve. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade o céu. O João está aqui. Agora, se não foi chamado para fazer, meu irmão, está no lugar errado. E vai perder tempo. Nós não temos tempos a perder. Tempo a perder mais. Não temos mais. A vida, ela passa assim, ó. Muito rápido. Ontem eu tinha 16, agora estou com 17. Voou. Um ano foi assim. Estou falando sério. Esse dia me deram 22, eu falei: Deus seja louvado pela sua vida. É engraçado, né? Quando a gente é novo, a gente quer parecer velho, né? Você deixa o bigode crescer, nem bigode tem. Usam o óculos que é para ficar com a cara mais de sério. Umas camisas assim, social, maior que você. Um sapato, na minha época eu tinha muito disso, pastor Divaldo. Sapato, você colocava o jornal por dentro. Às vezes não servia, mas você queria ficar parecendo mais velho. Mas depois você vai ficando mais velho, você quer ficar parecendo mais novo. Vai entender a gente, né? Querendo entrar onde nós não fomos chamados para entrar, ou viver aquilo que nós fomos chamados para viver. Viva o seu tempo. E viva fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Deus chamou para fazer o que você está fazendo? Pode ser a coisa mais simples, mas você viverá uma vida abundante. Eu conheço
Vendedor de celular que está ganhando mais que médico, mais que advogado. Eu conheço vendedor do camelódromo que ganha mais que advogado. Mas ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele está trabalhando com vendas. E é muito bem sucedido. Então o segredo para desfrutar de uma vida abundante é entender que nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Deus chamou Noé, Noé falou, aqui estou. Noé fez conforme Deus havia pedido. Era construir uma arca? Era construir uma arca, então ele construiu uma arca. Era juntar todos os animais, todos os seres, 2 a 2, bonitinho, entrar na arca, entrar sua família também. Assim ele fez. Nós temos que aprender muito com isso. E fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Noé assim fez. E porque ele fez, ele desfrutou de salvação. Diga salvação. Proteção, diga proteção. Diga provisão. Noé desfrutou de salvação, Noé desfrutou de proteção e Noé desfrutou de provisão plena, mesmo em meio ao caos. Existia um caos instalado na terra, mas Noé desfrutou de salvação, proteção e provisão. Queridos, nós só desfrutaremos 100% daquilo que Deus tem, se fizermos 100% daquilo que fomos chamados para fazer. A provisão que tanto sonhamos, ela está aliada, associada àquilo que nós somos chamados para fazer. 100%. Nós só desfrutaremos 100% daquilo que Deus tem, se fizermos 100% daquilo que fomos chamados para fazer. Noé fez aquilo que foi chamado para fazer. Isso é tão importante para Deus, isso é tão precioso para Deus, isso é tão abençoador para nós. Você vai lembrar comigo de um outro rapazinho, que já homem, falou assim, eu vou construir a casa para a arca, o templo para a arca. Deus falou assim, você não, a sua mão corre sangue, quem vai construir é o seu filho. Ou seja, você não foi chamado para fazer isso, e você foi bem sucedido naquilo que eu te chamei para fazer. Estamos falando de Davi e de Salomão. Agora, quem vai construir a casa não é você, é seu filho Salomão. Ele foi chamado para isso, você não. Davi foi bem sucedido naquilo que ele foi chamado para fazer. Salomão foi muito bem sucedido naquilo que ele foi chamado para fazer. Noé foi muito bem sucedido fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E você será muito bem sucedido naquilo que você foi chamado para fazer. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A nossa vida, ela é como a construção de uma arca, queridos. Como a construção de uma arca. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos buscando a presença de Deus, é a palavra de Deus, para que essa construção seja bem sucedida. E com isso, nós desfrutamos sim, de salvação, de proteção e de provisão plena. Como está a tua construção hoje? Como está a minha construção? Será que hoje Deus pode olhar para mim assim como Ele olhou para Noé e dizer assim, olha, existe uma pessoa ali diferente, vai chegar um caos, mas existe ali uma pessoa diferente, e com essa pessoa eu quero fazer uma aliança com ela, essa aliança irá salvá-la, essa aliança irá beneficiar a sua família, salvando toda a sua casa, um novo tempo, uma nova história, será starteada através desta pessoa e desta família, porque ele é uma pessoa diferente, ele está disposto a andar comigo, ele está disposto a andar comigo, ele está disposto a fazer aquilo que eu lhe pedir para fazer. O que Deus tem te pedido para fazer? Será que Deus tem te pedido, ande um pouquinho mais, se entregue um pouquinho mais, levante mais uma fileira de madeira na sua arca,
atraindo assim a presença do Senhor, a bênção do Senhor, a provisão do Senhor. Nós sonhamos tanto com tantas coisas, e Deus também tem os sonhos dele. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos. Eu fiquei imaginando Noé, quando ele começou a construir a arca, 100 anos, aproximadamente de 100 a 120 anos, as pessoas olhando para Noé, as pessoas tirando sarro de Noé, as pessoas vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Mas quando chegou o dilúvio, Noé fez o que foi chamado para fazer, e ele fez o que ninguém queria fazer. Grave isso, grave essa frase. Deus tem falado muito comigo a respeito dessa frase. Ele fez o que ninguém queria fazer, mas ele desfrutou do que todos queriam desfrutar. Quando veio o caos, todos queriam ser salvos, só ele e a sua casa foi salvo. Quando veio o caos, todos desejavam proteção, só ele e a sua casa recebeu proteção. Quando veio o caos, todos desejavam desfrutar de uma provisão plena, mas só ele, a sua casa, desfrutou de toda a provisão. É tempo de fazermos aquilo que fomos chamados para fazer, independente se as pessoas não estão fazendo. Você foi chamado para uma aliança eterna com o Senhor. Você foi chamado para algo específico aqui na terra. Vai muito mais do que ser um bom cidadão, do que ter algo bem sucedido financeiramente. Você foi chamado para levar o Evangelho. Vida plena, vida abundante, ela corresponde a todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira, mas é todas as áreas. Hoje Deus falou comigo. Hoje Deus está aqui falando com você. Mas não é quem chama para construir algo. Você pode dizer o seu nome aí? Você pode falar o seu nome? Fale o seu nome, fale. Diga o seu nome aí, diga o seu nome, eu não estou ouvindo. Fale para Deus, fale o seu nome. Fala: Deus, o meu nome. Diga o seu nome agora. Me chame para uma aliança eterna. Me chame para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu estou me dispondo, assim como Noé se dispôs. Eu quero viver o que Noé viveu. Eu quero a salvação, eu quero a proteção, eu quero desfrutar de toda a provisão.